Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre temas relacionados com o bem-estar mental. O meu nome é Anabela Ventura e hoje, sem convidado, vamos falar sobre estabelecer limites, o que é um tema que é fácil de falar, mas muito difícil de aplicar às vezes nas nossas vidas. Recentemente, o ator Jonah Hill e o cantor Shawn Mendes anunciaram publicamente que iriam abandonar as redes sociais e a vida pública durante um tempo por razões relacionadas com a saúde mental. O que eles fizeram, na verdade, foi estabelecer limites. Para Chet Buck, um psicólogo clínico especializado em psicologia sobre o estabelecimento de limites, quanto mais eficazes formos na definição e aplicação de limites nas nossas relações pessoais, menor é a probabilidade de desrespeitar os limites das outras pessoas, aumentando também a probabilidade de sermos vistos como somos e não como os outros esperam ou querem que sejamos, abrindo assim o caminho para relações mais positivas. Sim, e pegando naquilo que o Shedbuck diz, estabelecer limites é muito importante para garantir relações com os outros que incluem respeito mútuo, apoio, carinho e cuidado. Os limites também contribuem para um autorrespeito saudável, um bom autocuidado e o afastamento mais fácil de pessoas que podem não ter as melhores intenções para connosco. Mas para estabelecer limites é importante saber dizer não. O que é mais fácil falar do que fazer, claro. É muito difícil dizer não. No geral e em situações particulares, ainda pior. Somos muito orientados para dar mais do que para receber e para atendermos às necessidades e desejos dos outros, sobretudo dos que nos são mais próximos. Mas dizer não a pedidos ou solicitações que não são razoáveis, ou até mesmo às vezes as que são razoáveis, mas que nos vão causar mais stress no nosso dia a dia ou nos vão assoberbar, é essencial para estabelecer bons limites. O objetivo principal de estabelecer limites é criar um espaço pessoal saudável, sem prejuízo próprio ou prejudicar os outros. Os limites podem ser muito variados e podem ter um cariz mais físico ou mais emocional ou mental. E ao estabelecer limites, estamos a manter a nossa identidade e o nosso espaço pessoal dentro das nossas relações pessoais, profissionais, familiares ou com todos os outros em geral, como é o caso das redes sociais. Os limites são uma espécie de regra ou de disposições que cada um determina para si próprio e que vão também determinar a forma como uma pessoa quer ser tratada e que tipo de interação está disposta a aceitar dos outros, evitando assim a intrusão das outras pessoas nas nossas vidas. No fundo, é estabelecer e ter para nós o que queremos ou que não queremos nas nossas relações e como é que as interações que vamos ter com os outros se vão dar de acordo com aquilo que estamos dispostos a aceitar. Os limites que determinamos têm também a função de possibilitar o assumir a responsabilidade pelas nossas ações e por nós próprios, ajudando assim a evitar a responsabilidade injusta ou inadequada pelas emoções e necessidades dos outros, que é uma coisa que às vezes nos acontece muito. Quando os nossos limites não estão bem definidos ou são muito permeáveis, pode ser mais difícil separar os nossos sentimentos dos sentimentos dos outros, o que, por sua vez, facilita o abrir da porta para a manipulação, maus tratos, falta de respeito e cuidado por parte dos outros. Às vezes, esta questão dos limites e do impor limites, pode ser feita de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais passiva. E às vezes, quando é feita de uma forma mais passiva, é que dá muito aso a que as outras pessoas, se aproveitem um pouco, como nós costumamos dizer. Mas isto pode levar à sensação de termos sido usados ou maniatados pelos outros e depois vai gerar também ressentimento. E isso também depois o ressentimento também não é muito saudável. E é uma coisa que fica e vai germinando e depois um dia, não é, sai para fora, não é? E às vezes sai para fora de uma forma mais violenta ou mais agressiva, o que também não é bom nem para as relações, nem para a nossa saúde mental. Embora às vezes, para gerir determinadas situações,
Vemo-nos em posições em que é mais fácil ceder, ceder e não impor os limites, mas temos sempre que ponderar se vale a pena ou não. Qual é o custo que temos que pagar, não é? Na nossa saúde mental, até às vezes na nossa saúde física e na nossa vida em geral. Qual é o custo, qual é o preço que temos que pagar para ceder e não impor limites em algumas relações ou com algumas pessoas? É uma questão que temos que ver bem, não é? Se nos faz mais mal ou se nos faz mais bem. Limites mais inadequados podem ser, por exemplo, sentir a necessidade de salvar as outras pessoas dos seus próprios problemas, aceitar qualquer tipo de contacto físico quando não é desejado, incapacidade para expressar os próprios desejos e preferências, ou, por exemplo, continuar a visitar as redes sociais mesmo quando sentimos que nos fazem sentir mal connosco próprios, entre muitos outros. Eu, por exemplo, decidi há um tempo, desde que começou a guerra na Ucrânia, que não iria ver notícias sobre a guerra. E também não vejo notícias sobre os incêndios. E porquê? Porque são informações que me deixam mal mentalmente. Às vezes até sinto mesmo quase como uma dor, não é? Uma dor mental de ver a destruição, quer da guerra, hum, as pessoas a perderem tudo, a morrerem, a ver a família a morrer, ou os incêndios em que o ambiente é completamente devastado. E isso é algo que me causa alguma angústia e que me causa alguma dor mental, não é? Algum mal-estar mental, porque é uma coisa que eu não posso fazer nada, claro, posso ajudar de alguma forma, mas não posso atuar de forma a resolver o problema, não é? Porque não sou só eu, não é? Portanto, isto é um problema global em que tem que ser atacado, digamos assim, de uma forma coletiva. Portanto, eu posso ajudar, mas não posso resolver o problema. E isso causa-me alguma ansiedade. E, portanto, eu decidi impor o meu limite, que é eu não vou ver notícias sobre a guerra nem sobre os incêndios. Às vezes, outro limite que eu imponho também nas minhas relações, sejam elas de qualquer tipo que forem, quer seja familiar ou profissional ou mesmo com amigos, é afastar-me durante um tempo de uma pessoa em particular. Se por acaso essa pessoa me está a soberbar de alguma maneira, ou é muito pede muitas coisas, ou é muito needy, não é? Precisa muito de atenção, ou precisa de uma atenção, extra do que aquilo que é considerado normal, e eu imponho o meu limite, que é afastar-me durante algum tempo, não para sempre, por exemplo, se a pessoa me for próxima, for um amigo ou for um familiar, com quem eu tenho uma relação relativamente boa, não vou afastar, obviamente, para sempre, mas dou um tempo e afasto-me durante um tempo para poder, processar, essa relação e para poder descansar, acho que o termo é mesmo esse, descansar da relação durante um tempo e depois volto, passado um tempo. Quando uma pessoa se sente sobrecarregada pelas necessidades, solicitações ou informações prestadas pelos outros, ou assoberbada porque as pessoas pedem muitas coisas e estão sempre a pedir, ou porque pedem muita atenção, ou porque, enfim, ou pedem mesmo coisas concretas, podemos sentir que a vida é um bocado caótica, que não temos controlo e podemos nos sentir muito assoberbados com a nossa própria vida, não é? E podemos ter dificuldades para lidar com os nossos próprios problemas, porque assumimos a responsabilidade ou sentimos-nos responsáveis por ajudar os outros antes de nos ajudarmos a nós próprios e depois, claro, sentimos quase como se não temos tempo para nós, não é? Não temos tempo para resolver as nossas coisas, porque estamos, demasiado focados em tentar resolver os problemas dos outros ou ajudar os outros a resolver os seus problemas. E às vezes também podemos nos sentir impotentes em relação à situação. Queremos muito ajudar e queremos resolver, mas não temos capacidade, porque não temos recursos, não temos às vezes até tempo, e isso pode nos causar também alguma ansiedade. E portanto é importante perceber isto, e impor algum limite a nós próprios ou na nossa relação com o que está a acontecer, quer seja os outros, quer seja uma determinada situação.
Estabelecer limites não é egoísmo e também não implica necessariamente que as outras pessoas respeitem de imediato os limites, claro. É um processo muito pessoal, pois cada pessoa tem limites e necessidades diferentes em situações semelhantes ou diferentes quando se relaciona com os outros. Quando a pessoa se sente estressada, cansada e ressentida depois de interagir com outras pessoas, isto pode ser um sinal de que é necessário estabelecer alguns limites e dar um tempo. Os limites também não são ameaças, ultimatos ou ordens. Devem ser comunicados de forma clara e assertiva e poderão ter que ser comunicados várias vezes, portanto, de forma repetitiva, com chamadas de atenção e sensibilização aos outros pelo meio, porque estes outros podem, obviamente, não responder em concordância com os limites que nós estamos a impor ou que nós estamos a pedir que sejam respeitados. Claro, porque cada pessoa tem as suas opiniões, tem os seus desejos, tem as suas perspectivas de vida, tem as suas vontades para concretizar e obviamente que nas relações e quando nos relacionamos uns com os outros, tudo isto entra, não é, na dinâmica. E portanto nós podemos querer estabelecer um limite, mas a pessoa pode achar que não faz sentido e portanto não vai respeitar esse limite. Mas cabe-nos a nós explicar, e tentar fazer a outra pessoa perceber a nossa perspectiva e porque é que estabelecer aquele limite é importante para nós. Claro que às vezes, se calhar, não vale a pena, não é? Se calhar às vezes não vale a pena insistir, mas aí temos que encontrar outras formas de gerir a relação que temos, e tentar, de alguma forma, manter o nosso espaço, e manter o respeito pelas decisões dos outros e pelo aquilo que os outros querem fazer. Além da persistência, outro fator importante é a consistência. Assim, ao estabelecer limites, também devem ser determinadas as consequências, caso os limites não sejam respeitados pelos outros. Porque quando os limites não são respeitados de forma sistemática e frequente, pois, como eu estava a dizer há pouco, talvez a melhor solução seja mesmo o afastamento e o término da relação. Às vezes isto, claro, não é fácil de fazer e pode até ser doloroso, às vezes é muito difícil, não é, fazer isto. Às vezes nós não queremos acabar uma relação, seja ela de qual tipo for, e às vezes temos que ponderar se vale a pena ou não, insistir nos limites que queremos colocar, se queremos de facto prejudicar a relação ou, enfim, infligir algum tipo de problema na relação, mas às vezes terminar ou afastar é mesmo o que é possível fazer, para bem da nossa autoestima e da nossa saúde mental. Às vezes nós estamos ou temos relações das quais não conseguimos escapar, digamos assim, facilmente, às vezes relações profissionais ou relações pessoais ou familiares, em que não podemos simplesmente dizer: "Olha, pronto, acabou aqui a relação", não é? Porque há outros fatores que têm que ser serem tidos em conta, mas temos sempre que tentar perceber até que ponto manter uma relação em que os nossos desejos não são respeitados, em que os nossos limites são sistematicamente desrespeitados, são sistematicamente ignorados, temos que pensar se vale a pena manter um contacto, ou manter esta relação ou esta dinâmica de relação. Às vezes também o terminar a relação não quer dizer que seja o último recurso. Às vezes pode-se, como eu dizia há pouco também, fazer um afastamento. Não terminar propriamente, não é? Mas fazer um afastamento, como eu costumo dizer, descansar um bocadinho, não é? Descansar um bocadinho daquela pessoa, descansar um bocadinho daquela situação, descansar um bocadinho de uma dinâmica que não me é confortável e talvez esse descanso me dê também a possibilidade de pensar numa outra forma de gerir a própria relação. Mas claro que cada um tem que ver e tem que perceber o que é que vale a pena e fazer portanto, a ponderação entre o que é bom para si e o que é bom para os outros, e o que é bom para si e o que é que pode prejudicar os outros, não é?
Manter os limites simples, ter flexibilidade sem concordar com algo que não seja adequado ou certo para nós, ser responsável pelas nossas próprias reações emocionais e, acima de tudo, manter a calma, são tudo formas saudáveis de estabelecer limites. O processo de estabelecer os limites também não é estático e, como eu falava ainda agora, portanto, à medida que o tempo passa, pode ser necessário adaptar os limites às situações que se vivem, ou mesmo alterá-los ou eliminá-los, dependendo da dinâmica da situação em que as pessoas estão envolvidas. Portanto, redefinir os limites ao longo do tempo é um passo muito importante para o autocuidado e para a gestão desse mesmo autocuidado, sobretudo do autocuidado da saúde mental. Portanto, ir gerindo, ir monitorizando os limites e tentar perceber o que é que pode ser alterado é extremamente importante para o nosso bem-estar mental. E é também uma forma de valorizar o tempo que dedicamos a nós próprios. E também aos outros, ou seja, no fundo é uma forma também de valorizar as relações que temos, transformá-las e geri-las de uma forma mais saudável, e portanto pode ajudar muito, estabelecer os nossos próprios limites pode ajudar muito a mudar uma relação para uma forma mais positiva e para uma vivência mais positiva. Mas claro, isto não é taxativo, isto não é definitivo. Exige sempre uma atenção, uma ponderação, um pensar, uma introspeção sobre realmente o que é mais importante, o que é importante naquela relação, se aquela relação sabemos que vai demorar um determinado tempo e depois vai acabar ou não. Enfim, todos estes fatores têm que ser ponderados nesta questão de estabelecer os limites. No entanto, estabelecer os nossos limites deve também, obviamente, manter o respeito pelos outros e pelos limites dos outros, o que necessariamente implica adaptar o comportamento de modo a não desrespeitar os outros também. No fundo, é aquela velha máxima de que a minha liberdade acaba quando a liberdade do outro começa, o que é sempre uma situação difícil de gerir. Às vezes é difícil perceber, de facto, onde é que a minha liberdade acaba e começa a do outro, e onde é que a minha começa e a do outro acaba, não é fácil. Quando as relações têm alguma margem, digamos assim, para serem geridas de forma mais positiva, é possível falar com as pessoas com quem estamos envolvidos e, mais ou menos negociar, digamos assim, os limites, não é? É mais pode ser mais fácil. Portanto, manifestar os desejos, o que pretendemos, o que queremos, o que é que não aceitamos, é extremamente importante e quando as relações têm espaço para que isso seja debatido, melhor ainda, não é? Todas as pessoas que estão envolvidas nessa relação devem de facto manifestar o que pretendem, o que querem, o que gostam, o que não querem, o que aceitam, o que não aceitam, o que sentem em relação à dinâmica que está estabelecida. Mas obviamente que isto nem sempre acontece, não é? Portanto, nem todas as relações têm este espaço e quando as relações não têm este espaço são mais difíceis de gerir, mas não quer dizer que seja impossível, não é? É sempre este equilíbrio, tentar encontrar o equilíbrio entre aquilo que me faz bem e aquilo que não prejudica os outros. O que pode ser de facto um exercício complicado e difícil, mas ao mesmo tempo é muito interessante e pode ser uma forma mais fluida de crescimento pessoal. Para ajudar neste estabelecer dos limites, alguns psicólogos aconselham o método das 5 coisas. Portanto, este método é, no fundo, identificar algumas coisas que podem ajudar a estabelecer alguns limites. E então eles indicam que algumas das coisas que se podem fazer é listar 5 coisas que gostaríamos que as pessoas à nossa volta deixassem de fazer, listar 5 coisas que queremos que os outros deixem de nos fazer e enumerar 5 coisas que queremos que não nos digam.
Eu aqui neste último item do enumerar as 5 coisas que queremos que não nos digam, eu tenho mais que 5 coisas. E geralmente tenho uma lista de coisas que eu não gosto nada que me digam. Uma delas é, por exemplo, quando eu alcanço alguma coisa que eu gostava de alcançar e algumas pessoas me dizem: "Epá, tiveste muita sorte". Ou então: "Epá, que grande sorte, conseguiste isto ou aquilo", ou enfim. E eu geralmente, antigamente eu não dizia nada, dizia: "Ah, pois, pois, sim, obrigada", e pronto. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu geralmente digo: "Mas não foi sorte de todo, tudo isto que aconteceu foi resultado de muito trabalho, de muito foco, de às vezes alguma luta interior ou às vezes luta com os outros e tentar, procurar o meu lugar dentro daquilo que eu pretendo alcançar, não é, o objetivo que eu pretendo alcançar, e portanto não teve mesmo nada a ver com a sorte. E portanto, quando as pessoas me dizem isto, eu estabeleço um limite que é: "Não, não foi sorte", e não me digam que foi sorte, porque na verdade eu fartei-me de trabalhar para conseguir chegar aqui. Quer esteja, hã, numa posição de que eu trabalhei, dediquei tempo, dediquei atenção, dediquei, hã, enfim, recursos, tudo para conseguir chegar aqui. Portanto, isto não foi de todo uma questão de sorte. Outra frase que me deixa também absolutamente contrariada, para não dizer outra coisa, né, mas, geralmente contrariada, e que eu não gosto de todo que me digam, e quando me dizem eu também estabeleço um limite e peço para não me dizerem, é aquela frase muito conhecida do "vai ficar tudo bem", porque obviamente nem sempre vai ficar tudo bem. Às vezes as coisas ficam mesmo muito mal. E portanto, o vai ficar tudo bem, obviamente que não é em todas as situações, mas às vezes soa-me um pouco como: "Bem, eu tenho que dizer alguma coisa, então vou despachar e como eu tenho que ser gentil de alguma forma, vou despachar e vou dizer: "Vai ficar tudo bem", mas não, não vai ficar tudo bem. Às vezes sim, outras vezes não. E às vezes eu não preciso que as pessoas me digam que vai ficar tudo bem, às vezes eu só preciso que me ouçam e que estejam lá para mim e que me, digamos assim, a a sua presença, só a sua presença já me consola, eu não preciso que me digam que vai ficar tudo bem, até porque ninguém pode dizer com toda a certeza que vai ficar tudo bem, ninguém controla tudo, ninguém controla as situações, portanto é impossível dizer que vai ficar tudo bem, especialmente quando são situações coletivas em que todos nós estamos a passar, como foi por exemplo o caso da pandemia, em que todos nós passávamos por um momento complicado, dizer que vai ficar tudo bem é um bocadinho, digamos assim, exagerado, porque realmente nós não podemos dizer, nem poderíamos ter dito no início da pandemia que ia ficar tudo bem, porque nós não sabíamos o que é que ia acontecer. E cada pessoa dentro desta experiência coletiva, algumas pessoas ficaram bem, mas outras nem por isso. E houve muita gente que não ficou bem, não é? E portanto, para mim, alguém dizer-me que vai ficar tudo bem, a minha resposta é: por favor, não me digas isso, porque não podes garantir que vai ficar tudo bem e não sabes se vai ficar tudo bem. Portanto, isto são apenas alguns exemplos de formas de estabelecer limites. Portanto, estabelecer limites não é egoísmo, mas também não é arrogância. Ter limites claros em todo o tipo de relações, sejam elas quais forem, que desenvolvemos permite o autocuidado psicológico e, por consequência, um maior bem-estar mental. É claro, mais uma vez, isto não é fácil, não é? Ah, às vezes nós temos a sensação que estabelecer limites é porque somos egoístas, às vezes pensamos, ai, mas se eu vou dizer que não aqui ou a esta pessoa, ai, sou egoísta, enfim, sou má pessoa, mas depende, não é? E é claro que se calhar há pessoas que, ao estabelecerem limites e de uma forma agressiva e de uma forma mais arrogante, se calhar estão a ser egoístas, não é? Portanto, as pessoas não são todas iguais, claro. Mas se nós pensarmos dentro de nós o que é que nos faz bem, o que é que nos cria ansiedade, o que é que nos cria preocupação, nós já temos a ansiedade normal da vivência do dia a dia, já temos as preocupações normais do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. Se ainda há alguém ou alguma situação que nos causa mais stress, mais preocupação,
Situação essa com a qual nós não podemos fazer muito, podemos talvez ajudar um pouco, mas não podemos resolver essa situação porque está fora do nosso controle. Não é egoísmo de todo impor um limite a essa situação, como é o caso das redes sociais, como é o caso, como eu disse há pouco, das notícias sobre a guerra ou sobre os incêndios. Eu não posso resolver a questão dos incêndios em Portugal, só eu. Claro, posso ajudar as pessoas que foram afetadas? Posso, obviamente. Eu própria, quando era adolescente, porque vivia numa zona florestal, eu combati incêndios e ajudei os bombeiros a combater incêndios. Portanto, eu sei o que isso é. Mas isso não me dá a mim a capacidade de lidar com todas as consequências dos incêndios, com a devastação da vida das pessoas e com a devastação do meio ambiente. Isso causa muita angústia. Fico triste. Fico triste de ver as pessoas perderem as suas coisas, fico triste porque os animais sofrem e morrem, fico triste porque todo um ambiente, toda uma floresta é destruída. E é assim, é claro que é importante que nós saibamos destas coisas para podermos atuar e podermos melhorar, obviamente. Mas eu não preciso de ir ler ao detalhe todas as notícias que saem sobre os incêndios para fazer isso. E, portanto, o meu limite é: eu vejo os títulos, mas não leio as notícias, nem vejo os pormenores. Eu sei que está a acontecer, mas eu não leio ao pormenor, porque eu sei que isso me vai causar angústia, stress mental e que me vai pôr triste. E portanto, eu escolho a via do: "Ok, eu sei, eu faço o que posso, mas não vou deixar que isto entre pela minha vida dentro e me perturbe a minha serenidade, a serenidade interior e a minha serenidade mental". Obviamente isto não é fácil, obviamente nós vivemos num mundo em que precisamos de estar conectados e ligados uns aos outros e às coisas que nos acontecem, mas, como eu dizia há pouco, é sempre uma questão de ponderar. E claro, estabelecer um limite pode não ser definitivo. Pode ser apenas uma pausa para descansar, uma pausa para, ok, vamos aqui ver o que é melhor, o que não é, o que é que eu faço. E portanto, não é uma situação em que temos que, pronto, agora é um limite, acabou-se tudo e não faço mais. Não. Portanto, é preciso alguma capacidade, alguma flexibilidade, como eu dizia há pouco, para perceber de facto o que vale a pena para nós, o que é bom para nós e o que não é. E assim foi mais um episódio do Extensamente, hoje na sua versão audioblog, um pouco menos dinâmica, digamos assim, é sempre mais dinâmico quando temos um convidado, mas também é bom pensarmos sobre outras coisas, não necessariamente em conversa com outra pessoa. E então voltaremos para a semana com mais um episódio e até lá podem deixar todos os vossos comentários, opiniões e sugestões no canal de YouTube, na página oficial do podcast em linkedin.com/showcase/extensamente ou ainda na página de Instagram em extensaменteAV. Continuem a expandir a vossa mente e até ao próximo episódio.